Agora tem tudo. Boca do povo. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite também, por receber. Eu estava com vergonha que eu tinha vindo bem o Zeca. Depois, peraí, calma. Ai, meu Deus. Vou ficar com vergonha de chegar lá. Eu quase... Esse povo ama você, rapaz. Ama todos nós, ama a casa é sua. Muito obrigado. Obrigado à Transcontinental também. Mais uma vez, parceria de tantos anos, né? Tanto tempo. Boa noite, internautas. Canta uma, depois de bate-papo. Começando mais uma live. Tudo bem com vocês de ontem para hoje? Nos sigam lá no Instagram, no Facebook, né? Nas nossas redes sociais. Ontem eu anunciei que estaria com a gente, fiz um anúncio errado de ontem, da nossa live de hoje. A live que eu anunciei ontem é para quinta-feira. Quinta-feira a gente vai estar recebendo o companheiro Laércio, que é presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, e à noite a nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal pelo Paraná, Gleice Hoffmann, né? E hoje à noite nós temos o nosso companheiro, vereador de São Paulo, mas eterno senador de São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy, o nosso querido Suplicy. E hoje a gente tem mais uma convidada especial aqui. Muito bem, temos mais uma. A nossa live só é feito de convidados especiais para ajudar a gente a entender a conjuntura. E hoje eu vou conversar com a Carol, a Caroline Araújo dos Santos. A Carol, ela tem 28 anos, trabalha como recepcionista de serviço social no Hospital Geral do Grajaú há 8 anos. Ela e sua família são muito envolvidos com toda a comunidade do bairro da Vargem Grande. Os pais delas eram responsáveis pela rádio comunitária que havia lá e acabaram se tornando referências para a vizinhança. E hoje essa é a nossa entrevistada, companheira Carol. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Pode falar. Oi? Que está ouvindo. Isso. Tudo bem? Tudo Boa bem? tarde. Carol, me fala um pouco de você, do seu trabalho, como anda nesse tempo de coronavírus, aí na região, as coisas. Bom, a gente está localizado aqui em Parelheiros, Vargem Grande, e eu tenho 28 anos, há 8 anos eu trabalho na área da saúde, e no Hospital Geral do Grajaú. Nós atendíamos, então, toda essa área do extremo sul, até Varginha, o próprio Grajaú, a gente atendia toda essa demanda antes do Hospital de Parelheiros ficar pronto. Então, assim, a gente atende boa parte da periferia, na verdade, eu diria até que uns 99% a gente atende ali naquele hospital. E o que eu tenho visto aqui na região de Parelheiros, de Vargem Grande, é que, infelizmente, a população, que é muito carente, tem que escolher. Ou ela come ou ela se protege. Porque é muito complicado a gente falar para os nossos patrões que a gente está com medo, sem ouvir dele que vai ter um desconto considerável no final do mês, né? Porque a sociedade, como eu poderia aplicar essa questão de... deixa eu usar uma palavra assim para ficar bem claro. Fica à vontade, não tem pressa, não. Aqui, assim, a população vende geralmente o peixe do almoço para comer na janta. Como você explicou aí no início da fala, nós somos referência para o bairro aqui onde a gente reside já há muitos anos, mais de 20 anos.
pelo fato dos meus pais serem da rádio comunitária que havia aqui no bairro, a gente se tornou referência para orientação, para solicitar ajuda, e então a gente acompanhou muita coisa. E eu já vi casos de gente aqui que o alimento deles é farinha com água e sal, e isso se chama refeição, sabe? Então é Uhum. muito complicado você pedir para o pai de família que tem esse alimento como refeição, pedir para que ele fique em casa, mesmo sabendo o risco de contaminação, né? E as pessoas que têm a possibilidade de ficar, eu tenho observado aqui no bairro, quando preciso sair para uma necessidade extrema, que não estão aderindo tanto. Até brinquei com a colega Jordana conversando que eu fui até o mercado no final de semana, no domingo, e tinha gente brincando de torneio de dominó na calçada de casa. Então, assim, eu acho que as pessoas que aderiram ficar em casa ainda não conseguiram cair de fato a ficha para poder entender que o que está acontecendo é realmente sério. A gente observa Uhum. que aqui na região a gente já tem, inclusive no bairro do Vargem Grande, 10 casos confirmados de coronavírus, e uma dessas 10 pessoas é uma criança de 7 anos, que talvez fosse para a escola só para poder merendar, porque em casa não teria esse alimento. Esse é um problema, a gente abordou aqui já, Carol. Apesar do governo ter mandado R$ 55, queria mandar primeiro só para 700 mil jovens. Agora isso foi, graças ao Ministério Público, ampliado para 5 milhões de jovens que estão em idades escolares. O kit merenda, né? R$ 55 por mês, a gente sabe que é muito, muito pouco. Não é suficiente para poder alimentar aí a família. Aí na região do Grajaú, você está perto da ocupação Anchieta, você está mais por fundo, você está no bairro da Vargem Grande, é isso? Isso, eu estou atualmente no Vargem Grande, que é na onde eu resido. O Hospital do Grajaú, ele fica localizado bem assim num local estratégico. A gente está bem próximo da Teotônio Vilela, que é a rua de principal acesso dos bairros aqui da região, porque a gente não tem outras vias para o qual a gente possa pegar caso ocorra algum acidente, alguma coisa assim. A Teotônio Vilela é nosso único acesso. Então, o Hospital do Grajaú, ele está localizado bem ao lado dessa avenida, e a gente atende aí, como eu informei, boa parte da população. Pelo fato de ser aqui, é muito distante de tudo. Então, às vezes até as pessoas mesmo que têm uma condição melhor, têm um convênio, alguma coisa do gênero, optam por passar pelo serviço de saúde, que é o mais próximo, porque se você está passando mal, você não vai ser atendido no Alphaville só porque seu convênio é de lá. Então, eles são atendidos aqui na região mesmo, a gente presta o atendimento para praticamente toda a população. Ali, ele está antes, na Teotônio, antes da Belmira Marinho ou está depois, sentido Parelheiros? A gente está antes da Belmira Marinho, na verdade, bem rente à Belmira. Bem rente à Belmira, né? Ali você conhece a ocupação Anchieta, que fica na Belmira, lá para cima, bem para cima? Conheço, lá depois do Circo Escola. Isso. O pessoal daí tem relatado, tanto ali da parte de cima do Graja, como aqui para baixo, ali na favela do Tubo, na favela da 20 aí, de que realmente o isolamento social, o distanciamento social, ele está enfrentando resistência dos companheiros, até por uma questão óbvia, como você falou, né, Carol? Como é que a pessoa. Você manda ficar em casa, mas esse governo que está aí, governo federal, não tem compromisso com os mais pobres. Você manda ficar em casa, tem que dar um suporte para quem está em casa. Nós estamos Exatamente, exatamente. ali É, no Anchieta, nós estamos com 500 crianças na ocupação, que tem em torno de 4, 5 mil pessoas. Nós estamos com 500 crianças que estão com falta de merendar, de leite, enfim. Estamos fazendo. sim, são coisas básicas, assim, igual a gente acorda, é básico para a gente comer um pão com manteiga, café com leite. Só que, como eu informei, eu já vi casos, e eu vi de verdade, com os meus olhos, eu já atendi gente assim, farinha, água e sal.
e isso ser chamado de alimentação, de refeição. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é de cortar o coração, mas é uma realidade que a gente enxerga, sabe? Aí como que você pede para alguém que mora lá na ocupação Anchieta lavar a mão de meia hora por 20 segundos, eles nem sabem se vai ter água, se é difícil água para beber, sabe? É muito complicado a gente impor, a gente sabe o que é o correto, mas a gente não tem como exercer. Por exemplo, esse auxílio emergencial que eles disseram que vão disponibilizar de 600 a 1.200 a 1.800 reais. Eu vou falar agora de um caso pessoal. É na minha casa que a gente está vivendo isso, porque assim, eu não tenho como indicar estabelecer um padrão para as demais famílias. Eu falo de mim, porque é o que eu vivo. O meu pai é um profissional autônomo, ele é idoso, tem 65 anos. A minha mãe é dependente dele pelo fato de ser casada, então a minha mãe ela não tem direito ao benefício pelo fato de estar vinculado o CPF dela na certidão de casamento deles. O meu pai é um profissional autônomo que ele está sem emprego já há 6 meses, e no ano de 2018 ele acarretou mais de 28 mil reais de imposto de renda, mas nós somos uma família da classe pobre, da classe de pé no chão. A nossa rua foi asfaltada recentemente, então assim, a gente andava amassando barro e a gente tinha uma sobrevivência. Nós somos uma família onde tem 5 filhos, tem genros, tem noras, e no ano de 2018 ele, graças a Deus, acarretou aí mais de 20 mil reais de imposto de renda, porém ele está 6 meses sem emprego hoje. Por esse fator ele já perde direito a esse auxílio emergencial. Então, assim, é meio complicado a gente determinar quem tem direito ou não a isso, baseando-se em 2 anos atrás, sabe? Porque, assim como a Covid apareceu de uma hora para outra e de ontem para hoje a gente está na situação que estamos, a vida de um pobre que vende o almoço para comer a janta não é diferente. Entendeu? Então, assim, acredito que como meu pai, tem muita gente aí que está perdendo benefício por coisa muito mínima. E que em 2018 tinha condição, mas hoje que não tem. Então, assim, é muito complicado, são muitas coisas desalinhadas. É muito difícil eu falar que o meu vizinho tem comida, sendo que eu só vejo ele no portão de casa. Entendeu? E eu acredito que essa é uma realidade que não é só minha, que não é só meu pai que está vivendo, que não é só a região de Parelheiros que está vivendo. A periferia existe, tem gente passando fome, tem gente que vive na miséria sim, tem gente que precisa de muita atenção, mas que nunca é ouvido. A gente está. Por isso que a gente está fazendo essa live com você, Carol, e tem falado com o conjunto dos companheiros que estão na periferia. Nós fizemos uma live com os companheiros ali na Brasilândia, precisamente ali mais próximo de Taipas. Temos feito também com os companheiros aqui da região de São Miguel Paulista, do Jardim Helena, enfim, tem vários companheiros que estão. O Wellington, por exemplo, é lá de São Mateus, do Conquista, que é uma ocupação que tem ali já há mais de 20 anos, e a gente está fazendo esse debate exatamente para poder dar voz aos companheiros e companheiras que estão vivendo na periferia e passando por situação muito difícil como essa que você acabou de relatar aqui para os nossos internautas. Carol, você está no hospital e como é que você está vendo no hospital? Deixa eu ver aqui, eu vou te fazer essa pergunta, mas antes deixa eu dar uma andada aqui na nossa live. A Joana, a Jordana, a Daiane, a Elianai Santana, a Cássia Lima, a Joana e a Neide, o Paulo e o Leon e a Lenilda mandam um boa tarde para você e para todos que estão aqui nos ouvindo. Boa tarde. O Miguel lá do City Jaraguá também manda um boa tarde e saúda a possibilidade de pessoas como você falar das condições da periferia de São Paulo e da periferia, enfim, do Brasil e da situação que estão passando os companheiros. O Paulo Ferraz, ele faz uma pergunta, Carol: segundo a ONU, de 7 em cada 10 feminicídios acontecem dentro de casa.
Com o isolamento, os dados de violência doméstica só aumentam. É possível criar uma rede de proteção contra a violência em tempos de quarentena? O que você acha, Carol? Essa questão da violência Olha, doméstica? essa é uma questão que é muito delicado de se tocar nesse assunto, né? A gente que trabalha com a questão social, a gente sabe, eu acredito que devam ter outras companheiras e companheiros aí acompanhando essa informação. E assim, sem corona já é difícil, né? Porque é muito complicado você dar voz a uma pessoa que tem medo de falar. Uhum. E eu acredito que esse número ele vai aumentar exorbitantemente. Eu digo também tanto a abuso sexual, a agressão contra idoso, todas essas questões que elas já eram pré-existentes e já eram gritantes, eu acredito que esse número, infelizmente, ele vai subir de uma forma que a gente não consegue mensurar e nem quantificar. Infelizmente, esses casos eles têm ocorrido com muita frequência. E aí as falas é as seguintes: quando consegue alguém que socorre? Ah, eu caí da escada. Ai, não, eu bati em tal lugar, porque as pessoas têm medo. Então, eu acredito que com o isolamento, porque é o que acontece? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Eu vou me formar em psicologia, mas por enquanto ainda não sou psicóloga formada, então entender a mente humana é um pouquinho complicado. Mas eu acredito que um homem que faça um tipo de agressão, tanto física quanto sexual, numa mulher, numa criança, numa idosa, é muito questão de mente ociosa, de não ter como extravasar a raiva dele em outro lugar. Então, assim, o fato dele não poder sair para passear com os amigos, para poder, sei lá, passar uma tarde no barzinho, eu acredito que dessa forma ele parecia melhor a cabeça dele e aí minimizaria a possibilidade dele chegar em casa e agredir a parceira. Eu acredito que esse número vai aumentar por conta disso, por não ter uma válvula de escape para essas pessoas que muitas das vezes são pessoas com índole, com uma presença pessoal de forma que eu digo apresentável, que para a sociedade ele se mostra o que a gente fala de lobo em pele de cordeiro, né? Eu acredito que essa pessoa não vai conseguir driblar essa necessidade dele de fazer a maldade, porque é só maldade, né? Não tem outra explicação. Acredito que seja ser uma pessoa assim realmente muito mal para agredir uma outra pessoa que esteja vulnerável, porque se você é homem e é maior que uma mulher e você agredir ela, ela é vulnerável perto de você, porque ela é menor, uma idosa, uma criança. Então, assim, é bem triste esses casos, eles têm aumentado de uma forma gritante e que, assim, quando a gente coloca ali no gráfico para ver os apontadores, é uma coisa que assusta. Ô, Que a Carol, gente para e pensa assim, como pode existir? Carol, lá no hospital, como é que está a situação? Você está indo trabalhar? Então, eu tô com uma questão de saúde um pouco delicada, eu tenho uma imunidade um pouquinho baixa, então tá afastada. Mas as colegas, a gente conversa, a gente tem contato, eu também tenho contato com o pessoal aqui do Hospital de Parelheiros, que inclusive faziam parte da minha equipe lá no Hospital do Grajaú. E a gente tem conversado bastante sobre isso, porque a gente também tem família, a gente também tem amigos, a gente também tem gente que a gente ama e tem gente que ama a gente. Então a gente procura estar se cuidando o máximo, né? Mas é muito complicado você sair da sua casa para poder fazer tal ação que para a gente é obrigatória, né? É uma coisa que não cabe somente ao coração fazer o bem ao outro, é uma coisa pelo qual a gente é pago, a gente tem que ir. Mas a gente vai com medo, a gente tem família, a gente tem medo de encostar nos nossos filhos, abraçar nossos pais, fazer carinho nos nossos avós. É uma questão que, assim, é bem delicada e é muito triste, né? Assim, eu costumo dizer, não só eu, meus amigos, inclusive, falam isso, que a forma que eu tenho mais bonita de demonstrar afeto é abraçando. Fala que meu abraço é o melhor que eles já viram. E é a forma que eu achei de me comunicar é o abraço. E tá sendo muito difícil não poder a gente transmitir paz, porque um abraço transmite paz,
transmite carinho, demonstra que você se preocupa. Isso a gente faz com quem a gente conhece, com quem a gente não conhece. Porque eu cansei de abraçar mãezinhas que perderam seus filhos ali naquele corredor do hospital, as filhas que perderam seus pais, e o meu abraço tem confortado aquelas pessoas. E agora eu não consigo fazer. A gente sente medo. A gente tem medo de ir ao trabalho e tem medo de atuar e medo de ser responsável por algum acontecer e tem medo de voltar a casa, porque nem tô aqui, pessoal da área da saúde é no bem, né? Eu tenho colegas que foram tacadas da bactéria porque saiu do hospital de uniforme. E assim, não entende que às vezes trabalha em 2 ambientes diferentes e que não tem tempo para poder trocar de roupa, ou às vezes a vontade de chegar em casa logo e se sentir protegida, assim como todas as outras pessoas, acaba indo embora com jaleco, acaba indo embora com a calça de trabalho e acaba sendo aí de forma grotesca taxadas de proliferadoras. Como é que está o quadro? Você tem informações da quantidade de pacientes que estão infectados pelo Covid-19? Se você tem amigo que já estão afastados do trabalho por causa de contaminação? Você está conversando com seus colegas de trabalho? Como é que está essa? Sim, a gente tem conversado. No Hospital Grajaú, a gente não tem nenhuma confirmação, graças a Deus, ainda de alguém que esteja infectado. Mas nós não somos um hospital que recepcionamos essa doença, né? Algumas unidades ficaram responsáveis por estar recepcionando os pacientes com Covid. O Hospital de Parelheiros aqui é um deles. Eles, se eu não me engano, tem 98 leitos disponíveis. E até onde eu sei, esses 98 leitos já foram ocupados. Já tiveram 2 perdas por conta da Covid aqui dentro do Hospital do Parelheiros, mas porque veio de outra unidade. Estão vindo do Campo Limpo, estão vindo do Regional Sul, estão vindo propriamente do Hospital Grajaú, a gente já transferiu alguns. Mas colegas de trabalho, graças a Deus, nós ainda não tivemos nenhuma perda, nenhuma confirmação. E assim, eles estão afastando quem tem imunidade mais baixa, né? E para tentar minimizar o risco de contaminação. Ô, Carol, voltando à questão do bairro, o Pife Farias, é um companheiro ali da favela do Tubo. Eu não vou conseguir passar porque a internet não tá boa, mas eles fizeram uma ação muito bacana na favela do Tubo e junto com o Luquinha, que é um outro militante ali muito importante da comunidade, conseguiram arrecadar 360 cesta básica e estão doando para os moradores, que ali também é uma situação muito difícil. E assim também foi feito, e está sendo feito ali na ocupação Anchieta. Vocês estão fazendo alguma campanha, estão se mobilizando para poder, enfim, ajudar os companheiros e companheiras aí na comunidade? Sim, a gente, eu tive o prazer de acompanhar o trabalho de alguns colegas das ONGs aqui mesmo, do bairro, dos times de futebol que tem por aqui. Semana passada a gente acompanhou a entrega de cestas básicas. O Mercado Ayumi, que também é aqui da região, disponibilizou aí uma quantidade de 100 cestas para a comunidade. E aí a gente tem feito assim, né? Quem bate aqui no portão, a gente divide o que tem. E o que vale nesse momento é a intenção, né? É o cuidado um para com o outro. Nesse momento de necessidade de estarmos distantes fisicamente, eu acredito que dessa forma a gente consiga se unir, né? Pelo menos nas boas ações. Porque, como eu informei, e o colega Pif com certeza vai conseguir confirmar também, a fome existe, ela não é utopia. Essa questão que a gente ouve falar no jornal de classe média, classe baixa, classe alta, a gente visualiza
classe baixa, baixa, muito baixa, Uhum. sabe? De pessoas assim que mora com esgoto passando no meio da sala. É mais ou menos isso. É, classe. Então a gente tem se organizado dessa forma, a gente tem visto as ações, né, do bairro, dos grandes comerciantes, que é grande dentro do bairro, não tem nome fora, mas que é grande dentro da comunidade, porque a gente cresceu junto, né? Eu vim para cá, eu tinha 4 anos de idade, então eu consegui acompanhar muita coisa aqui. Então, meu pai ajudou a construir as escolas, ajudando fisicamente, colocando bloco um em cima do outro. As creches, a minha mãe era diretora de uma das creches que hoje a gente tem aqui, que consegue é, acolher mais de 200 crianças para que os seus pais possam ir atrás do pão de cada dia. Então, essas creches, as escolas, foram tudo assim feito com muito esforço, Uhum. com muita dedicação da própria comunidade, sabe? Não foi ninguém que chegou aqui e falou assim, olha, vamos levantar isso porque esse terreno está livre. Não, foi tudo muito lutado e conquistado com muito suor, de trabalhar dia e noite, e no dia da sua folga ir lá e carregar uma lata de pedra, uma lata de cimento para poder fazer parte disso tudo. Então, assim, Vargem Grande, eu falo em particular, nós somos uma comunidade realmente. E a gente tem essa questão de cuidado um com o outro, graças a Deus. E eu falo por mim, eu fui criada com empatia. Meus pais me deram valores e eu trago isso comigo. É você se preocupar com o próximo, é você cuidar um do outro, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã, né? E como eu informei, a gente conhece nossos vizinhos às vezes de portão, de você sair na mesma hora para poder colocar o lixo para fora e então perguntar: e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas, né? A gente não sabe como é que tá dentro de cada casa, eu acredito que não esteja fácil. Mas a gente tem que superar, né? É uma situação que a gente vai ter que seguir adiante. Infelizmente, a gente vai perder muita gente por conta de uns a ficha não caiu ainda, outros por não terem opção de escolher se vai trabalhar ou se fica em casa. Mas a gente vai ter que se adaptar e vai ter que seguir adiante da forma que Deus nos mandar seguir, né? Então, a gente, como a gente tem uma relação com vários companheiros na periferia, minha família está também, os pais ali em São Mateus, meus irmãos, meu irmão mora no Conquista, a gente percebeu que essa situação, talvez, os motivos eu não quero aqui aprofundar, mas essa questão das pessoas saírem no final de semana, irem para os botecos e levar uma vida quase que normal, porque a vida nunca mais vai ser normal como a gente vinha até então. Nunca mais vai ser. Isso dá preocupação. Mas o que dá mais indignação, e é o que você fala, Carol, e eu concordo com você, é que há um descaso brutal. Primeiro, que a gente tem que dar nome aos bois aqui. A Sim, essa elite brasileira, uma elite escravocrata, racista, feminicida, é isso que é a elite brasileira. é exatamente isso. Falando da O, forma mais clara, né? Bem mais claro, exatamente. Que os ricos querem que os pobres se danem. Estão fazendo Sim, carreata, Carol, lá na Avenida sim. Paulista, para que todo mundo volte ao trabalho, para que as pessoas voltem ao trabalho para morrer, porque para eles não tem problema a vida não é a vida deles, não são os entes Não, queridos deles. não vamos longe. Eu tenho uma colega aqui que mora aqui na rua de casa mesmo, ela é diarista e ela trabalha para dois médicos, eu não vou citar os nomes aqui porque eu não estou aqui para expor ninguém, mas ambos foram infectados com o Covid e verbalizaram para ela o seguinte: ah, fica em casa uma semana, depois você volta para fazer as coisas aqui em casa. Como Uhum. assim você volta para fazer as coisas aqui em casa? Eu tô A diarista não tem família, né? Não tem criança na casa dela para o qual ela vai transmitir essa doença. Não tem garantia se ela vai viver e ela é uma diarista, ela ganha por dia.
Então, assim, se ela não for, ela não come. Mas se ela for, ela pode pegar a doença e se o corpo dela não reagir bem, ela morre. Então, assim, como diria a minha falecida vozinha, é uma questão entre a cruz e a espada. Olha, Carol, eu vou te falar do afeto. Você pegou um ponto importante do afeto. Nos anos 80, ali para o final dos anos 80, quando a prefeita Luísa Erundina, enfim, ganhou a prefeitura aqui em São Paulo, tinha um trabalho muito interessante ai meu Deus, estou esquecendo o nome dela, a Esposati, que estava na área da Seguridade Social, do Serviço Social, acho que é a Dalzígia ou a Dalzígia Esposati, ela fez um trabalho em que, com as pessoas em situação de rua, aquelas pessoas que trabalhavam com carroça, e elas tinham sempre um cachorro. E o afeto desse cachorro era uma coisa assim, o cara podia dormir e o cachorro ia ficar do lado ali protegendo. Um Sim, acontece. afeto, É eu uma acho, coisa que é assim que. a Dalvígia Sposati, ela fez esse trabalho. E o que é mais interessante que esse afeto, eu vou fazer uma ponte desse afeto com o afeto que nós temos com as pessoas que a gente ama. Sim, Então, a gente não pode abraçar. A gente não não pode é, chegar com saudade dos nossos filhos e dos nossos familiares e olha, nossa, que bom que você tá vivo. A gente não pode chegar em casa e abraçar. Olha, eu vi um vídeo que assim me emocionou demais no Facebook. Um médico, quando ele chegou em casa, o filho dele veio, papai, papai, e ele teve que pedir eu vi para a também, criança parar, entendeu? eu vi esse vídeo. Nossa, a situação de você não poder retribuir o carinho do seu filho, como é que você explica para uma criança daquele tamanho que não pode abraçar ela? Então, eu queria fazer uma ponte com você para a gente entender, e aqui não ficar levando ódio nenhum, não é esse o nosso objetivo. Mas a elite desse país, ela não tem nenhum tipo de sentimento com os mais pobres. Porque a pessoa pode ser pobre, ela pode ser pobre, mas o filho procura a mãe, o Procura, filho e é mãe, procura o né? pai, e a mãe, assim, eles acham que pela condição social, na questão, por ser pobre, não merece afeto nenhum. Ou a gente abre o olho para isso, ou esse momento agora nos ajuda a entender em que há uma segregação social violenta, gigantesca, e quem patrocina isso é a elite desse país. Na verdade, era uma coisa que estava bem clara, isso já há tempos, né, Hélio? A questão é que agora está escranchada. A gente tem uma situação, a gente tem uma questão de saúde que obriga as pessoas a entenderem isso, mas era uma coisa que já era existente. Isso já acontecia, né? O fato de você prestar o serviço, de você ser pobre, de você ser assalariado, não te dá o direito de curtir com a sua família, de trocar afeto, de trocar presente. Ah, mas se é pobre, como que compra um presente para dar para ela? Então, assim, é uma questão muito delicada de se falar, né? E eu acredito, assim, que essas pessoas, na verdade, não nada mais é que robótica. O que eu tenho pedido para Deus nesses 8 anos de atuação na área da saúde e peço para que me mantenha dessa forma é que nunca me deixe virar um robô. Não me deixa virar um robô, não me deixa fazer as coisas só por fazer, porque as pessoas precisam desse olho no olho, precisam dessa troca de afeto, precisam da escuta, precisam da conversa. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa chega para mim com uma demanda e ela fala uma coisa, mas ela precisa de outra. Ou às vezes ela só precisa falar. Perfeito. Então, é, é só questão de ter quem ouça, questão de ter alguém que compreenda, que, que consiga enxergar além do que os olhos dela estão mostrando. A gente tem que sempre enxergar além.
E essa questão do sistema, do mais pobre, do mais rico, e só quem tem dinheiro achar que pode algo, é uma coisa que já vem de tempos, já não é de agora, não. Olha, tem uma amiga nossa aqui, a Ellen. A Ellen apareceu aqui na nossa live e ela faz um comentário que as coisas estão começando a pegar na periferia. As coisas estão migrando para as áreas mais pobres, justamente porque a maioria dos serviços essenciais não justamente prestado pelos moradores da periferia de São Paulo. Serviços essenciais são justamente... Então, é uma doença que vem do rico para o pobre, né? Só que o rico tem o Albert Einstein para se tratar e o Sírio-Libanês. Sucatear o SUS no que foi possível, e você está na área da saúde há 8 anos, só o governo... Carol, você deve ter esse dado, mas nem todos os internautas têm esse dado. Só a emenda que o nosso presidente Temer fez de retirar, retirou 20 bilhões da saúde com a desvinculação da DRU de 2016 para cá. Tem um estudo do professor Eduardo Fagnani que se o SUS, do dinheiro que foi tirado do SUS, da Previdência Social, fosse recolocado, que começou em 92, desvincular as receitas da União, e aí foi o SUS que foi atacado, e a Previdência, a Seguridade Social. Se esse dinheiro fosse devolvido, nós estamos falando em 5 trilhões de reais. Se tivesse a saúde 5 trilhões de reais, a saúde estaria muito melhor, né? Então, agora, como é que os pobres vão se tratar, né? Não, e a gente não vê longe, viu, Hélio? Não é o caso do Hospital do Grajaú, mas eu já tive dados de outras unidades hospitalares que não tinha nem luva, sabe? Então, assim, é um descaso também tanto com quem está sendo cuidado, quanto para com quem fornece o cuidado. Então, assim, a gente tinha que ter se organizado, né? A gente nunca espera passar pelo que estamos passando, mas a gente tinha que ter se organizado, a gente tinha que ter tido um direcionamento, já que tem que ter um cabeça, essa pessoa tinha que ter se organizado para quando isso acontecesse, né? E não tratar só como uma gripezinha. É uma gripezinha que já matou. Aqui Desculpa, eu tenho os dados atualizados. Já eu dou risada, matou. mas é de nervoso, sabe? Como tá tudo assim, tão escranchado, tão na cara, e a gente consegue ainda que algumas pessoas encarem toda essa situação como uma gripezinha. Olha, aqui a Covid no Brasil, ela já tem... E nós sabemos que a subnotificação está muito alta, mas nós temos 25 mil, Carol, 25.758 casos. Desses, 1.557 já chegaram ao óbito. E nós sabemos que a subnotificação está muito alta ainda, né? Na verdade, Hélio, eu acredito até assim, eu não tenho esse dado e eu falo isso pelo que eu acho e não pelo que outras pessoas me dão como dado. Eu acredito que esse número ele tá bem maior. Acredito que o Covid não está na nossa sociedade somente de fevereiro até agora. Acredito que esses casos eles tenham começado a aparecer há bastante tempo atrás e que muita coisa está sendo encobrida. Infelizmente, eu acredito que esse dado não é tão real. Acredito que é muito mais que isso, viu? E essas pessoas que estão, assim, esquecidas na periferia, porque você vai no postinho, você faz um exame de sangue e leva 30 dias para sair o resultado. Se chegar alguém com Covid aqui, quanto tempo vai levar para se confirmar? Vai ser confirmado? A pessoa vai estar viva ainda quando isso acontecer? Então, e fora aquelas pessoas que absorvem a doença e cura pelo seu próprio corpo mesmo, e ninguém tem esse dado. Então, eu acho que esse número aí, ele é bem maior do que aparenta ser, viu? É muito maior. Eu tive aqui essa semana, viu, Carol? Nós tivemos aqui essa semana, semana passada, desculpa, conversa com o Serginho do Sintcep, que é
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e também pessoas na saúde. Tivemos também com a Cleonice, do Sindsaúde, e o maior drama que está vivendo os trabalhadores da saúde é a falta de equipamentos de proteção individuais. Nós estamos falando de máscara. Exatamente, os EPIs, é complicado. As minhas máscaras eu tô mesma confeccionando, eu que vou lá com a minha agulha e faço minha própria máscara, porque é outra questão que eu ia até conversar com você, que as pessoas tivessem a ciência disso. R$ 2,50 numa máscara que parece que você consegue absorver tudo, porque a máscara ela é de péssima qualidade. R$ 2,50 é muito caro. Como com a família de baixa renda, que tem aí 6, 7 pessoas dentro de casa, vai abastecer o estoque para as pessoas e com gasto com álcool em gel, ou você come ou você compra os produtos que você consegue se proteger. Então, as minhas máscaras eu mesma que faço, da minha família eu que estou fazendo. A gente tem várias... A gente vai se virando assim, porque não dá, assim, as coisas, você vai no mercado, de R$10, que era uma caixa com 30 ovos, você vai no mercado, tá 17, 18. É muito dinheiro e pouco dinheiro. Muito dinheiro para se pagar e pouco dinheiro para se obter. A gente tem aqui na nossa live diversos desabafos que as pessoas estão fazendo. Tem alguns que eu não posso colocar porque as pessoas estão muito indignadas, pessoas que conhecem bem a região do Grajaú aí, e sabem da dificuldade que os companheiros estão passando, e, enfim. Sim, sim. Mas essas crianças que vai pegar esse benefício de R$55 lá do nosso amigo para poder substituir a merenda que ela faria na escola, ela vai conseguir, a mãe dela vai comprar o quê? Uma cartela de ovos, um pacote de arroz e um de feijão. Vai ser isso que ela vai ter, que não vai durar o mês inteiro, né? Uhum. É muito pouco, né, Carol? É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Isso a gente está falando de uma refeição diária. Um pacote de arroz não dá para um mês. Não dá. A pessoa pode comer uma vez só, não vai dar. Muito pouco. E ainda assim, é muitos critérios que a pessoa não vai atingir, que ela não vai conseguir cumprir como determinação deles. E ela vai acabar até R$55, ela vai acabar perdendo por não conseguir atender ao que eles solicitam, né? Uhum. O Miguel Gomes, o Miguel lá do Sítio de Araguá, o vídeo que você falou da criancinha, ele também sente isso. Ele tem um filho pequeno e quando volta para casa também sente essa vontade de abraçar o filho, mas como está, enfim, aí fazendo um trabalho social que ele faz ali na região ali na região do Sítio de Araguá, na região do Jaraguá, está sendo muito difícil esse momento, essas pessoas que trocam com bastante carinho e bastante afeto, né? Como você, que gosta de abraçar as pessoas, ser solidário. Então, está muito difícil. E o Miguel aqui, ele se solidariza com você. A Maria de Lourdes está bastante brava aqui, está falando cobras e largatos sobre o que está acontecendo. O Renatinho também... E ela não está errada. Não está errado, é uma questão que está bem óbvia e escranchada para a gente visualizar. E infelizmente a gente ainda tem gente que não leva tão a sério, né? Infelizmente, que Deus proteja, mas isso vai acontecer até a gente perder alguém de muito perto, sabe? Aqui acho que o exame não saiu ainda, mas o nosso amigo, que é presidente da Associação de Moradores ali da ocupação Anchieta, ele está internado, está na UTI e com suspeita de Covid-19. Então, a população lá está bastante preocupada, porque a ocupação Anchieta, ela é uma ocupação bastante precária, onde as pessoas têm muita necessidade, são barracos que tem ali, né? Então, imagina o coronavírus chegando ali. Segundo o próprio professor Eduardo Fagnani, ele fala que ao chegar na periferia, em lugares em que essa elite
arrogante, retrógrada brasileira, que nunca quis discutir a questão da habitação, porque nós estamos com um problema de habitação que não é de hoje, e por causa do problema de habitação, esse vírus pode ter pode se espalhar de uma forma muito rápida, e aí, enfim, como nem todo mundo tem acesso ao Einstein, nem ao Sírio-Libanês, as pessoas vão procurar os hospitais e, com certeza, a preocupação é que não tenha mais leito. A Sheila também entrou aqui na nossa live, falando boa tarde, meus companheiros, como é difícil esse depoimento, força e luta. Eu queria, antes de encerrar, Carol, falar para você que a gente está num esforço grande de tentar levar a solidariedade para esses companheiros. Nós fizemos uma campanha aqui no sindicato para coletar cestas básicas, ainda estamos nesse processo, estamos distribuindo cesta, depois o pessoal entra em contato contigo para saber como é que a gente pode ajudar aí, não podemos... É o Estado que tem que fazer isso, porque é o Estado que arrecada o imposto de cada um de nós para poder manter esse dinheiro, não passar só para os ricos, como o Estado tem feito nos últimos anos, para a gente poder fazer uma corrente de solidariedade na região, como nós estamos fazendo, onde a gente está conseguindo ajudar os companheiros e companheiras nesse momento tão difícil agora. Então, a gente tem que ter muita solidariedade, como você falou. Nós não estamos podendo abraçar as pessoas, temos que ter o isolamento social, porque se isso for afrouxado, quem será afetado agora são os mais pobres, não tem leito para todo mundo, diferente do que aconteceu no norte da Itália, aqui no Brasil, isso é uma fala do Serginho, presidente do SINDICEB, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, aqui já escolheu, não é quem o respirador vai atender A ou B, aqui já escolheu quem vai morrer, e quem vai morrer são os mais pobres. E aí a gente tem que fazer um esforço para conscientizar as pessoas, para manterem esse distanciamento social, para que a gente possa passar esse momento agora, passar esse período e poder voltar a abraçar, a se cumprimentar da forma que a gente sempre se cumprimentou. Então, é importante que você aí na periferia, na medida do possível, vá nos informando, vá nos passando aí o que a gente pode, dentro da medida do possível, ajudar vocês. Nós agora estamos entrando num problema agora, Carol, na relação sindical, em que as empresas estão começando a demitir bastante companheiros que agora vão começar a entrar numa situação muito difícil. Aquele sujeito que se diz empresário, o velho da Avan demitiu, colocou em layoffs 11 mil trabalhadores e trabalhadoras, porque aquele ali só tem a visão do lucro, né? Só a visão de ganhar com a desgraça dos outros, é isso que ele está fazendo. E como o cara na também... Na verdade, ganhar independente de qualquer coisa, né? Independente de como, ele só quer ganhar. O Renatinho fala aqui que é um extermínio isso que estão fazendo com os trabalhadores e trabalhadoras. Então é isso, Carol, vamos estender a mão, ser solidário. Eu sei que muito importante a sua fala, o relato seu, que está numa ponta da cidade de São Paulo, que a gente conhece, eu conheço a região aí, de bastante vulnerabilidade, e que a gente vai tentar dividir um pouco que tem, para poder ajudar os companheiros e companheiras. Eu acredito que seja o mínimo que a gente possa fazer, né, Hélio? E a gente vê isso de diferentes formas. Se você está saudável, se você está saindo da sua casa, se você vai no mercado comprar o que é de necessidade da sua casa, pergunta para o seu vizinho que é idoso se ele quer que você traga alguma coisa. Sabe, tudo isso e juntos, né? A gente está vendo que a gente sozinho não vai conseguir. Carol, muito obrigado por esse bate-papo agora aqui à tarde, por você ter nos atendido aí. Boa sorte no seu trabalho lá no hospital. Vamos torcer e orar, rezar pelos companheiros que trabalham na saúde,
porque tanto aqueles que trabalham da forma direta, como aqueles que estão na manutenção, na limpeza, em todos os cantos que se relacionam com a saúde, mas todos os companheiros e companheiras que estão tendo que ir para o fronte em outras Sem áreas armadura, também. né? Hã? Tá na linha de frente sem armadura. Tá na linha de frente, que a gente possa, enfim, superar esse momento difícil e continuar. A vida não vai ser mais como era antes, a gente não vai encarar mais como era, mas que a gente Não tem nem como. esbanje solidariedade, amor ao próximo, é isso que a gente espera. Obrigado, Carol, valeu mesmo, tá? Agradeço, Hélio. Abraço saudoso para todos vocês, para toda a galera que está se disponibilizando em ajudar o próximo. Acredito que o que vai vir de recompensa para a gente não vem daqui, não vem do próximo, e não vem de forma de gratidão, porque muitas vezes realmente não vem, mas Deus ele tem um plano nas nossas vidas, e se a gente está aqui para ir para frente, nós somos os escolhidos, né? Então vamos proliferar o bem. Vamos olhar cada um de uma forma íntima, porque cada necessidade é uma necessidade. Agradeço o espaço, agradeço ao Hélio. Força desse lado daí também, que você possa perseverar e que no final tudo vai dar certo. Tanto aí quanto aqui. Obrigado, Carol. Tchau. Abraço. Eu falei com a Carol Araújo, Carol companheira lá da Vargem Grande, uma liderança importante lá, a Carol Santos, que esteve aqui com a gente na live, trazendo o relato dos companheiros e companheiras da região lá, uma região que a gente conhece bem, tem ali a favela do Tuba, a favela da 20, tem ali a ocupação Anchieta, todos os companheiros e companheiras que são daquela região, né? A gente aí agradece demais a Carol. Voltamos às 19 horas com o nosso querido senador Suplicy, que vai discutir um pouco a renda básica de cidadania, uma luta que o Suplicy tem de longa data e que agora, mesmo num período emergencial, começa a valer aqui. E espero que esse governo que está aí, que não gosta de pobre, que não tem compromisso com o Estado brasileiro, possa cumprir a determinação do Congresso Nacional de começar a pagar as pessoas nesse plano emergencial que a gente está acompanhando nesse momento da Covid-19, né, que é a renda básica de cidadania. Um forte abraço, é isso aí, o Renatinho manda aqui, é o Suplicy, é isso aí mesmo, Renatinho, forte abraço e até às 19 horas com Suplicy, nosso vereador de São Paulo, mas o nosso sempre e eterno senador pelo Estado de São Paulo. Boa tarde e até às 19 horas.